Bom, então vamos começar as reflexões dessa manhã, né, com uma pergunta. A pergunta é: será que tudo o que eu pedi em oração ao meu Pai, tudo me será concedido? Será que tudo o que eu quiser e pedir me será dado? Porque essa é uma afirmação de Jesus. Se nós formos no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: são palavras de Jesus aqui descritas no Evangelho. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui está bem claro. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E não fica só aqui nesse evangelho. No evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nós também encontramos algo muito semelhante. Seja o que for que peçais em prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que me pedirdes. Então eu posso pedir qualquer coisa. Então meu Pai vai me ouvir se eu fizer em prece e vai atender essas minhas preces, vai fazer tudo o que eu pedi, vai atender todos a esses meus pedidos. Mas será mesmo? Então aqui é justamente a questão que nós estamos colocando, para que nós entendamos bem o que é, como é que está escrita essa palavra no Evangelho. Será mesmo? Porque parece que muitas vezes não é assim que está acontecendo para mim. Eu peço, eu preciso de algo, eu oro frequentes vezes, eu busco essa ajuda do alto e parece que o alto não está respondendo como eu estou querendo. Eu, talvez, não em relação à nossa vida pode estar bem, mas às vezes a gente conhece alguém que está passando por uma necessidade e a gente pede por ele ou ele, a gente acompanha essa pessoa em orações, sempre pedindo, pedindo, e parece que aquilo não está sendo resolvido como está sendo pedido. Porque é o que diz, né, no versículo. Pede tudo o que você quiser e que o alto te fará. Mas é que aí alguns vão dizer assim, né? Ah, mas é porque então você não está fazendo essa oração com fé. Se você fizer essa oração com muita fé, aí Deus não vai te desamparar. E aí entra outra questão que eu fico pensando. Mas será que Deus desampara algum dos seus filhos? Por qualquer momento da sua vida? Será? Mesmo aquele que não está no seu melhor momento na questão da fé. Porque às vezes a tribulação, a dificuldade é tão grande que muitos de nós passa por momentos que essa fé acaba, parece que até diminuindo. Parece que entra uma fase de descrença, de revolta às vezes. E será que Deus desampara até mesmo esses filhos? Porque Deus nos ama independente da maneira que nós, da nossa postura com relação a isso. E além disso, existem outras situações também. Eu conheço pessoas, talvez vocês também conheçam pessoas que têm muita fé, que são exemplos de testemunho dessa fé viva que a gente está falando aqui, e pedem com essa fé. E ainda assim parece que a vida aqui na Terra parece que não está querendo sorrir para essas pessoas. Aliás, muitas a gente conhece que terminaram as suas vidas não alcançando o que muitas vezes pediram. E as vidas foram levadas por tragédias, por doenças que não foram curadas. Mas eu vou acrescentar algo. Também no Evangelho está escrito assim, no Evangelho de Lucas e de Mateus. Qual pai que, ouvindo o seu filho pedir pão, lhe dá pedra? Então, aqui também está uma afirmativa de que realmente Deus, ouvindo nós pedirmos o pão, nunca vai dar pedra. Nunca vai dar algo que seja diferente daquilo que realmente a pessoa está precisando. Mas aí é que entra a questão. O que é que eu entendo por pão? O que é que eu entendo por pedra? Pão, vamos analisar. Pão é um alimento simples. É um alimento que sustenta, que nos sustenta. Nos ajuda no desenvolvimento, né, do nosso corpo. Nos alimenta e nos ajuda no desenvolvimento. Mas aí a gente sempre tem que analisar que não é só no âmbito material, não é só no corpo físico.
O alimento da alma também é assim. Então, o pão do espírito também nos alimenta, também nos sustenta, também nos promove desenvolvimento. E o que é pedra? A pedra é o que não alimenta. É, na verdade, o que não sustenta naquilo que nós precisamos de sustentação. A pedra também pode ser analisada como um elemento que coloca uma dificuldade na nossa trajetória, na nossa caminhada. É uma pedra de tropeço. E às vezes essa pedra é tão grande que o tropeço leva a uma queda, e dependendo de como nós nos encontramos nessa jornada, nós não temos ainda o ânimo de nos levantar, e aquilo estaciona. Faz com que nós possamos permanecer, muitas vezes, parado ali naquela jornada por muito tempo. Então, será que nós estamos entendendo muito bem o que é o pão que eu estou querendo e pedindo e o que é o pão que está sendo ofertado por nosso Pai, né? Porque nós pedimos o pão nosso de cada dia na oração do Pai Nosso, mas muitas vezes a gente está exigindo aquele pão específico. Nós não estamos contentes, satisfeitos com o pão que nosso Pai está reservando para nós. O pão também como símbolo do que é necessário, do simples e que é necessário. Não indo além, não indo para o supérfluo, que muitas vezes o que a gente acaba pedindo ou exigindo é o que não é necessário. É o que vai além e o que pode ser a pedra de tropeço do nosso caminho. Então nós não nos contentamos com o pão que nosso Pai está preparando para nós e nós vamos além. Como dizia, né, nosso querido Chico Xavier, tem uma historinha dele que diz que o problema é que nós não nos contentamos somente com o pão. Nós vamos sempre além. Queremos, além do pão, um pouco de manteiga, às vezes requeijão, um patê. Tem gente que até quer, além do pão, um caviar, né? Algo mirabolante, muito extravagante e que não é necessário. Entra realmente no supérfluo e que isso muitas vezes é a pedra de tropeço para nós. Mas o pão que sustenta de fato, o pão que nos ajuda no desenvolvimento espiritual, esse nunca nos faltará. Esse nunca nos falta nem nunca nos faltará. E se nós estamos aqui para aprender a construir o reino de Deus dentro dos nossos corações, se nós estamos aqui para transformar a nossa alma, habilitar a nossa alma para um dia ela estar em condições de habitar esses planos celestes, né, esses mundos celestiais, muitas vezes, então, o pão que eu preciso hoje não é o pão que eu estou pedindo. E se nós pensarmos assim, né, se o pão que eu estou recebendo é o que vai propiciar o meu despertar ou me movimentar nessa transformação, dependendo do grau de endurecimento que eu estou com relação aos meus comodismos, o meu estacionamento moral, e também, além disso, né, na compreensão do espiritismo, de nós aqui da compreensão espírita, dependendo do que nós fizemos num passado que talvez não esteja nem tão distante. Então, dependendo da queda que nós já fizemos, das dívidas que adquirimos, o pão que alimenta, o pão que corrige, o pão que sacia é outro. Não é aquele que eu estou pedindo nas minhas orações. Mas então aqui agora eu começo a entender que talvez o problema não seja em como eu estou pedindo. Se é com fé, se a fé minha está bem firme. Mas será que eu sei o que eu estou pedindo para mim? Será que eu sei pedir? Será que eu estou habilitado a pedir adequadamente o que é melhor para mim? Existe uma frase que a espiritualidade, através do Chico Xavier, também nos traz. No livro Ceifa de Luz, o capítulo que se chama Temas da Prece, tem uma frase que diz assim: entre a rogativa e a concessão está o proveito. Quer dizer, o que significa dizer que existe um elemento que está ali entre o que nós estamos pedindo. Então, entre a rogativa e a concessão, quer dizer, a resposta do alto, existe algo que determina se isso vai acontecer ou não, que é o real proveito. Então, entre a rogativa e a concessão está o proveito. Se nós estamos pedindo o que não tem proveito para essa nossa caminhada, para essa nossa melhoria, para essa nossa ascensão,
nós não vamos receber. Vamos imaginar numa esfera ainda um pouquinho mais, uma esfera menor, mais simples aqui, mais dentro do nosso dia a dia. Eu sou pai, você talvez seja pai ou mãe. Então nós, na paternidade terrena, nós atendemos a todos os pedidos dos nossos filhos? Tudo que ele pede, tudo que meu filho pede, uma criança, é bom para ele? Se nós, então, que somos imperfeitos, nós já temos alguma experiência para decidir o que devo ou não devo conceder para o meu filho, sabendo que ele não sabe. Nem sempre ele sabe o que é melhor para ele. Às vezes ele acerta. Mas nós, na postura de orientadores, de condutores da vida desses filhos, com vistas principalmente na formação moral dele. É claro que nós sabemos que hoje, infelizmente, não são todos os pais que se preocupam com isso. Querem muitas vezes suprir todas as necessidades e os desejos dos filhos, mas nós sabemos as consequências disso no futuro. E é justamente sobre isso que nós estamos falando. Se nós, que somos crianças espirituais, estamos pedindo, e muitas vezes o que estamos pedindo não é o melhor para a gente, nosso Pai, que sabe o que vai ser a consequência da concessão desse pedido, ele vai ou não vai dar. Da mesma maneira que nós, aqui como pais terrestres, fazemos para os nossos filhos, com vistas a querer bem do futuro desses nossos filhos, né? Então, como é que nós podemos pensar diferente? Se nós entendemos isso nesse âmbito menor, como é que nós podemos pensar diferente no âmbito do nosso Pai Celestial, que é a sabedoria suprema, que é amor infinito? Tem um outro livro do Chico que confirma isso que nós estamos dizendo, né? O livro Vinha de Luz, no capítulo Respostas do Alto, diz assim: se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Então, como é que nós podemos achar que a sabedoria divina, que as leis divinas, podem se curvar aos nossos caprichos? Porque é o que acontece, muitas vezes nós estamos exigindo algo que é um capricho, que é um desejo egoísta, que é algo que não está visando o futuro espiritual das nossas vidas, né? Deus não pode deixar então que as suas leis, que são perfeitas e imutáveis, que estejam sujeitas às influenciações dos caprichos da criatura, que somos nós. Então, se nós percebermos, não é então o problema da fé, mas se o que eu estou pedindo não é bom para mim, se o que eu estou pedindo eu ainda não mereço, eu não obterei êxito nisso. Então, e não é porque meu pai se esqueceu de mim, não é porque meu pai não me ame, prefira alguns dos seus filhos e deixe alguns de lado, é porque eu não estou pedindo bem. E no Evangelho nós também encontramos isso. Se nós formos no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, e isso porque pedis mal, para satisfazerdes as vossas paixões. Então agora está claro, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui no Evangelho de Tiago, Tiago está certo. Ele está falando que nós muitas vezes pedimos e não recebemos, porque às vezes nós pedimos egoístamente. Mas então o outro versículo estava errado? Então, agora está claro. Eu não posso pedir tudo o que eu quiser, porque nem tudo meu pai vai fazer por mim, porque ele me ama, porque ele quer o meu bem. Eu estou entendendo já isso. Mas então estava errado o outro versículo? E indo também em outra referência para a gente, né, que é o próprio Pai Nosso. Jesus nos ensina a fazer a oração dizendo assim: que seja feita a tua vontade, meu Pai. Então, se nós estamos falando que a vontade tem que ser de Deus, nós não devemos colocar a nossa vontade nas orações, porque é o que está falando lá atrás. Nós podemos pedir tudo o que nós quisermos, a nossa vontade, e nos será feito. E aonde que está o erro? Aonde que está, então, essa incoerência dos versículos? Não existe incoerência. Somos nós que muitas vezes ainda não alcançamos toda a compreensão, porque somos muito pequenos.
porque somos caprichosos, porque somos egoístas. E nessa jornada ainda de muito egoísmo, nós podemos até seguir uma religião, adotar uma religião, estudar o evangelho dentro de qual religião nós estivermos, mas nós costumamos pular algumas partes ou dar menos atenção para algumas partes, ou até tentar distorcer a palavra para satisfazer esses nossos desejos. Vamos voltar no versículo lá no Evangelho de João, que nós começamos aqui a reflexão de hoje. Então, um pouco antes do que nós nos fixamos, prestem atenção como nós nos fixamos naquilo, né? Peça tudo o que quiserdes e vos será dado. Um pouquinho antes, no mesmo versículo, está escrito assim: se estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, peça tudo o que quiserdes e vos será feito. O fato é que nós ainda não estamos em Cristo e as palavras do Cristo ainda não estão integralmente dentro da gente. Nós estamos nessa busca. Mas como nós ainda não estamos em comunhão completa com a palavra e com Deus, nós não temos o poder de pedir tudo, porque nós não estamos nela. Se nós estivermos nela, nós vamos querer só o que é bom. Nós vamos exigir, na verdade, quem está na palavra não exige nada, se submete, porque sabe que tudo é bom. E nós, não estando em comunhão, ainda assim estamos querendo dizer a Deus o que é melhor para a gente. E é o que acaba acontecendo, porque a gente faz nas orações repetidas vezes o mesmo pedido, e quando Deus não responde, a gente fica revoltado e fala assim que Deus esqueceu da gente, e volta a insistir, não, meu Deus, me faça isso, porque é isso que eu preciso. E não estamos nos submetendo. Então, onde é que está a nossa submissão ao nosso Criador? Onde é que está a nossa obediência às leis divinas? Onde é que está a confiança que nós temos em nosso Pai Celestial? Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o título do capítulo se chama justamente isso: Pedi e obtereis. Mas ele diz, ali num trecho, que o homem, em geral, apenas vê o presente. A gente não consegue olhar além. A gente não consegue vislumbrar o porquê de muita coisa que a gente está passando. Mas, focando no presente, a gente se desestrutura, a gente acaba pedindo o que não deve. Mas, se Deus, que enxerga tudo, se a espiritualidade que nos conduz, que nos ampara, enxerga tudo, e se vê o sofrimento como utilidade para a felicidade futura dos seus filhos, Deus o deixará sofrer. Então, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como um cirurgião que deixa o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Olha que maravilhoso que é isso. Deus nos deixa sofrer porque entende como um cirurgião. Olha a comparação que ele faz. Existem doenças, doenças do corpo e doenças da alma. E às vezes passar por um procedimento cirúrgico dói. Dói, mas cura. Traz a cura como consequência disso. Então, e ele também nesse capítulo ainda vai além dizendo, então não adianta a gente pedir o que a gente quer se aquilo não é melhor para a gente. Tem algumas coisas que nós não estamos ainda de posse de todo o conhecimento do que é bom ou o que não é bom para a gente. Mas então ele fala, então nós não podemos ficar pedindo aquilo que a gente quer? Então, se a gente não está em comunhão com Deus, nós não vamos poder pedir tudo? O que eu peço? O que eu faço? Então eu não devo fazer oração? Ali ele também ensina nesse capítulo, fala assim, o que Deus lhe concederá sempre, se você pedir com confiança, é a coragem, é a paciência e a resignação. Então esses 3 pontos nós podemos pedir que nunca nos faltará. E além disso ele também acrescenta, Deus também lhe concederá meios de se tirar por si mesmo das dificuldades que está passando. Então, o que Deus muitas vezes espera de nós é que nós nos coloquemos receptivos a receber esses recursos e que nós possamos fazer o movimento
para que possamos ir além, para que possamos desconstruir as sombras que tem dentro de nós, que só através, muitas vezes, desses sofrimentos que a vida nos impõe, é que nós conseguiremos. Então, se as nossas orações parecem não estar sendo atendidas, não é porque Deus se esqueceu de nós, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ou é porque talvez nós não estejamos fazendo a oração da maneira correta. Vamos começar a pedir mais a paciência, a coragem, a resignação. Vamos entrar na nossa sintonia com Deus e acrescentar, além de tudo que Jesus já nos orientou, nos nossos anseios, né, por dificuldades que estamos passando. Vamos, Pai Nosso, me ajude a enxergar. Vamos acrescentar cada vez mais o Pai Nosso. Me ajude a entender o porquê é que eu estou passando por isso. Pai Nosso, me ajude a melhorar. Porque se eu estou passando por sofrimento, é porque eu ainda carrego imperfeições. E o que eu preciso fazer para que eu não sofra mais é a melhoria, é a transformação. É deixar para trás o velho homem que nós carregamos dentro da gente e que ainda traz todo esse sofrimento. E aí a gente pode pensar que, puxa vida, então, mas a reflexão de hoje me traz um certo desânimo, eu não posso pedir. Não, na verdade, ela é uma orientação para que nós busquemos cada vez mais essa sintonia com o alto, para aliviar as nossas tensões, aliviar o peso daquela dificuldade, para nós conseguirmos os recursos para que nós possamos chegar um dia a alcançar realmente tudo que a gente deseja, alcançar a felicidade plena, alcançar um estágio de paz também absoluta. Existe um outro capítulo também de um outro livro, né, com uma mensagem do Chico, o livro Pão Nosso agora. A lição 59, que se chama Sigamos Até Lá, ela fala um pouco sobre isso, dessa questão de que nós muitas vezes encaramos a prece de maneira infantil, querendo que Deus faça tudo por nós, sem um movimento da nossa parte para que nós possamos alcançar aquilo que nós gostaríamos, né? Então ele fala nesse capítulo: a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso fácil de obtenção do amparo celestial. Não é assim. Deus espera a nossa parte. Não é só ficar fazendo orações repetidas vezes, né? Porque é o que ele fala logo na sequência. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Quer dizer, naquele desespero, repetidas vezes nós falamos a mesma oração, e entra naquele ciclo que já a oração passa a ser totalmente vazia. A gente só fica repetindo, achando que a quantidade e não a qualidade da nossa prece é que vai resolver o nosso problema. E Jesus também nos orienta. Antes de ele nos instruir sobre a oração do Pai Nosso, ele fala para que nós, no nosso quarto vazio, né, no nosso quarto isolado, nós façamos preces, mas que não sejam repetições vãs, que não sejam repetições vazias, que seja do coração, que seja integrado, mas integrado num movimento que nós elevemos o nosso padrão e não tentemos de fazer com que nosso Pai nos atenda na nossa inferioridade. E aí, nessas repetições de pedidos inferiores, certamente, ele diz, certamente não podemos receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda, ou de ignorância, de queda, como nós falamos, resultado de inconsequências, de imperfeições que nós cometemos no passado. Então, cometemos falhas no passado, nessa ou noutra encarnação, e adquirimos dívidas. Então, nós estamos como devedores aqui, ou de ignorância, ou porque desconhecemos. Mas então, nesse estágio, ou de queda ou de ignorância, nosso espírito necessita, antes de tudo, aprender a se submeter aos desígnios divinos com relação ao nosso respeito. E aí ele finaliza ali dizendo, alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas, que é a confirmação do versículo ali de João. Nós um dia vamos chegar nesse estágio.
Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando nós estivermos em Cristo e as palavras do Cristo estiverem impressas em nós, aí sim, nós estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. O problema, então, está que nós ainda elegemos, e nós temos que ter consciência disso, nós elegemos o que nós achamos o que é melhor para nós. E, infelizmente, muitas vezes nós gastamos uma energia muito grande para fazer valer a conquista disso que nós estamos colocando como meta, como objetivo principal, como única fonte da minha felicidade, né? E em orações, aí em ações, movimentações do nosso dia a dia e repetidas orações, nós gastamos uma energia muito grande e perdemos. E aos poucos, né, nós vamos perdendo esses recursos, perdendo oportunidades, perdendo tempo e até a força vai se acabando, porque nós focamos, nós cristalizamos um objetivo que não é o melhor para nós. É o que nós elegemos, nós nos fixamos, mas não é aquilo que está de acordo com o que nós necessitamos. E nós não estamos atentos às respostas que o alto está dando para nós. Porque nós fechados nesse nosso egoísmo, né, nós achamos muitas vezes até que o alto não está respondendo. Mas está. E nós não estamos prestando atenção nisso. Nosso problema é que nós queremos normalmente comer o fruto antes mesmo de plantar. Antes, não vou nem falar da questão de cultivar, adubar, regar. Nós nem plantamos, já estamos querendo colher o fruto. Nós estamos invertendo as ordens das coisas, né? A colheita tem um capítulo também, uma outra mensagem muito linda do Chico, que se chama Êxito, está no livro Palavras de Vida Eterna, que fala que a colheita não precede a sementeira. Nós temos que primeiro fazer a sementeira, plantar. Que o teto não se antepõe à base. Que não adianta a gente querer o telhado da nossa casa se nós não construirmos ainda algo sólido, que é Jesus nas nossas vidas. E se nós repararmos a vida de Jesus, que na verdade ele saiu do mundo sem conquistar nenhum tipo de conquista das que muitas vezes são as que nós estamos pedindo em nossas orações, porque nós muitas vezes estamos querendo reconhecimento, nós estamos querendo vantagens materiais, nós estamos querendo uma série de coisas que Jesus demonstrou no exemplo de sua vida, que não foi essa a conquista que ele trouxe. E Jesus não esperou o Pai dar nada primeiro para ele antes de fazer o que ele tinha, que era mostrar a sua submissão às leis divinas. Então Jesus não recebeu heranças, não governou nada, não governou nenhum princípio político, não escreveu nenhum livro e, portanto, saiu ainda do mundo como sendo um malfeitor. Morreu entre os malfeitores. E então nós estamos esperando a resposta do alto, diferente da que Jesus mostrou no exemplo da sua vida. Então nós estamos orando, nós estamos pedindo, e nós estamos ainda exigindo, falando ao Pai o que achamos que é melhor para nós, e não estamos dando a devida atenção ao que Deus está nos colocando como pão, que é o pão que alimenta, que nos transforma, que nos propicia o desenvolvimento da nossa alma. E aqui, então, para finalizar, eu vou recorrer mais uma vez a mais uma mensagem do Chico. No livro Coragem, agora, no capítulo 24, que se chama Oração e Atenção, ele termina esse capítulo dizendo assim: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e os desejos. Quer dizer, deixando de lado o que eu acho que é melhor para mim e que, na verdade, é um capricho. É uma consequência da minha exigência mais egoísta. Então, temos que estar convictos disso, que Deus nos atende constantemente. Deus ouve as nossas preces e está nos atendendo, sim. Mas para que a gente entenda isso melhor,
é necessário fazer silêncio dessas exigências e desses caprichos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Então, o que nós achamos que é pedra é pão. O que nós achamos que é pão é pedra. Então, nossa ignorância ainda faz com que não entendamos muito bem o que é melhor para nós. E por isso nós temos que nos submeter aos desígnios divinos, por mais que nós estejamos fazendo um movimento numa direção da nossa vida e a nossa vida esteja apresentando outra. Então, as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, em momento, pareçam contra nós. Então, estejamos confiantes de que nosso Pai não está nos desamparando, confiantes de que nós um dia realmente poderemos pedir tudo o que nós desejarmos, mas isso só vai acontecer quando nós estivermos integralmente envolvidos na mensagem do Evangelho, no exemplo de vida de Jesus, nas leis divinas. Então, enquanto isso não acontece, vamos nos esforçar para fazer a nossa parte, vamos nos esforçar para conseguir, com retidão, cumprir os nossos deveres aqui na Terra, mas nos submetendo aos testemunhos que Deus nos impõe na nossa vida, para que nós vençamos essa etapa. Na vida aqui na Terra, que não é a nossa vida eterna, para que nós possamos conquistar um dia o direito da vida eterna em comunhão com o nosso Pai. Que assim seja. Então, como considerações finais, vou recorrer mais uma vez a uma grande obra do nosso querido Chico, o livro Boa Nova. Tem 2 capítulos que falam também sobre a prece, o capítulo 18 e 19. E diz assim, são falas de Jesus aos discípulos, em trechos que muitas vezes não encontramos no Evangelho, mas que são acréscimos que a espiritualidade nos traz. Por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Mas em todas as circunstâncias serás fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua verdade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Deve a oração, isso já faz parte do outro capítulo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amargores. E essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Então, o movimento da prece, muitas vezes, não são para que Deus resolva por nós o que nós temos que muitas vezes resolver, mas são para conseguir um momento de tranquilidade, para conseguirmos força, recursos, para abrandar o sofrimento que nós estamos passando, para que nós tenhamos ânimo, para seguir adiante. Porque quando a gente faz isso no movimento da prece, Deus, ele finaliza esse parágrafo aqui dizendo: restaura-nos as energias, porque Deus nos concederá a luz de que necessitamos para podermos vencer essa luta que é a nossa jornada da nossa ascensão espiritual. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós.